lá. 2019, o ano da posse da 11ª legislatura, o 40º da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O ano das iniciativas em prol da população sul-mato-grossense aqui na Lemes. O ano da expansão do canal Público Legislativo, a TV Assembleia. O ano em que comemoramos a criação da primeira Constituição do Estado. As ações, as parcerias. O ano de 2019 na Assembleia Legislativa, você acompanha com a gente a partir de agora. O ano começa com a recondução de Reinaldo Azambuja ao cargo de governador. Ele foi escolhido por 52,35% da população, com 667.310 votos. A posse é dada pela Assembleia Legislativa, cumprindo seu papel regimental e institucional. Prometo desempenhar lealmente e honradamente as funções do cargo de governador do estado de Mato Grosso do Sul. Além de Reinaldo Azambuja, Murilo Zawid foi empossado como vice-governador durante a sessão especial. O rito é definido pela Constituição Estadual e, nesse momento, a Assembleia é representante direto do povo ao dar posse aos eleitos. Depois de empossado, o governador Reinaldo Azambuja seguiu para o Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, onde dá posse aos 10 secretários de sua nova gestão. O mandato dos deputados da 11ª legislatura começou em fevereiro. Com maior pluralidade de partidos da história, 13, as 24 cadeiras foram ocupadas por parlamentares novos e experientes. O plenário Júlio Maia ficou lotado para a cerimônia de posse dos 24 deputados de 13 partidos políticos. Trabalhar, apoiar naquilo, cobrar quando for preciso e necessidade de cobrar o governo do Estado, reivindicar as coisas do governo do Estado e do governo federal também. É a vontade das pessoas que acordaram para a política e estão aí mostrando nas redes sociais, mostrando nas ruas, que elas vieram para participar da política. Mesa diretora ganha nova configuração com a eleição de 4 de fevereiro deste ano. 7 deputados assumem funções administrativas na Casa de Leis. A eleição da mesa diretora ocorreu em sessão aberta e por votação nominal. Foi apresentada uma chapa para o pleito, composta pelos deputados Paulo Correia, do PSDB, como presidente, Eduardo Rocha, do MDB, como primeiro vice-presidente, Neno Razuc, do PTB, como segundo vice-presidente e Antônio Vaz, do PRB, como terceiro vice-presidente. Ainda na chapa, Zé Teixeira, do DEM, foi indicado para a primeira secretaria. Herculano Borges, do SD, para a segunda secretaria e Pedro Kemp, do PT, para a terceira secretaria. Candidato a presidente, Paulo Correia recebeu 23 votos e foi eleito. Cada deputado ter acesso ao que é de melhor em termos de assessoria para poder tocar bem o mandato, né? E também atender os pleitos dos deputados que fazem as audiências públicas da Casa. Meio ambiente. O rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, gerou repercussão nacional. E por conta dos mesmos riscos aqui para o território sul-mato-grossense, o tema foi debatido na Lemes. O caso acendeu alerta para as condições das 16 barragens existentes em Mato Grosso do Sul, sendo 4 com dano potencial elevado. A Assembleia convocou o governo para falar das precauções que o Estado toma. Entre as principais preocupações dos parlamentares está a segurança dessas barragens. Nós precisamos discutir medidas que, de fato, deem segurança para a população que vive no entorno dessas barragens, mas também segurança para a proteção do meio ambiente. Em resposta à demanda da população, deputados passam a discutir os custos da energia elétrica em Mato Grosso do Sul. Descobrir por que as contas de energia são como são e entender os desafios do acesso à tarifa social. Esse foi o foco da audiência pública, que trouxe a Energisa para dar explicações sobre a composição da tarifa e também sobre as contas mais salgadas no começo do ano. A Energisa alega desde o início que o aumento é decorrente das altas temperaturas, não é?
ou, ao entendermos que existe divergência, podermos até, se for o caso, instalar uma CPI na Assembleia Legislativa. André Pepitone, diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, veio ao Estado a pedido da Assembleia para falar da atuação da agência, que é responsável por fiscalizar os serviços e também por conceder os reajustes tarifários. A Escola do Legislativo passa por reformulações e suas atividades intensificam-se na Lemes. Uma das primeiras ações reúne vereadoras do Estado para troca de experiências. A participação das mulheres na política foi o tema do dia na Assembleia Legislativa. Vereadoras de várias cidades do estado participaram de um evento realizado pela Escola do Legislativo, que também serviu para o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Mulher. Esse encontro é bastante importante para nós mulheres. Penso que não pode ficar só no primeiro. Segunda Legal e o projeto Sextou são atividades implementadas pela escola, que continua investindo no Parlamento Jovem. Em abril, no contexto social, a saúde mental dos profissionais de educação e do autista recebeu a atenção dos deputados. O deputado Marçal Filho, do PSDB, apresentou números sobre o afastamento de professores da sala de aula. O parlamentar voltou a defender a presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas, para atender alunos e professores. A necessidade de que esses profissionais estejam presentes nas escolas. Já existe dentro do organograma da Secretaria Estadual de Educação essa área de coordenação de psicologia dentro das escolas. Essa excessiva carga emocional tem permitido a grande maioria do corpo docente passar por qualquer outro tipo de patologia. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 70 milhões de pessoas no mundo possuem algum tipo de autismo. A ideia inicial é de que os postos de saúde tenham esse formulário aplicado, que é um formulário que identifica o autismo em crianças de 18 a 24 meses. A musicoterapia, obviamente, que estimula, ajuda na recuperação e na evolução dessa criança. Num ano em que o debate em torno dos direitos das pessoas ganhou evidência, o combate ao feminicídio em sala de aula foi tema de projetos apresentados. A Lei Maria da Penha deve ganhar as salas de aula, agora como conteúdo disciplinar. Um projeto que permita ter noções básicas da Lei Maria da Penha na grade curricular como disciplina transversal. A União Nacional das Assembleias Legislativas apresentou em 2019 3 resoluções e elas foram votadas por cada Assembleia Legislativa do Brasil. A Lemes também participou dessa discussão. A primeira muda o Fundo de Participação dos Municípios e Estados. 20% de recursos a mais serão distribuídos diretamente. Outra é a que impõe que a União invista pelo menos 10% da arrecadação em saúde e que a população pode, de maneira coletiva, apresentar projetos de emenda à Constituição, o que hoje só é possível em casos de projetos de lei. Além dessas 3 propostas, a UNALE articulou também o aumento da capacidade das assembleias em legislar. Nós temos uma discussão hoje da nossa atribuição como parlamentar, como deputado estadual, o que nós podemos legislar, o que nós não podemos. Sobre o sistema agrário, energia, sobre propaganda comercial, são temas que as regionalidades são muito fortes. Em maio, o turismo teve espaço nas discussões da Alemes. O fomento do setor e a integração do Estado e os demais países da América Latina reuniu profissionais em audiência pública. A audiência Turismo no Estado de Mato Grosso do Sul foi idealizada para divulgar os dados já registrados sobre os impactos do segmento na economia local. A ideia é trazer aqui especialistas, técnicos, pessoas competentes e capazes para que a gente possa formar um raio-x de como está o turismo em nosso estado, que isso envolve economia, envolve geração de emprego, envolve preservação ambiental. A campanha Maio Laranja foi realizada para conscientizar a população sobre a importância do combate a um crime que impacta toda a sociedade, a pedofilia.
Quando nós observamos que o Mato Grosso do Sul aparece em primeiro lugar no número de denúncias no Disque 100, uma luz vermelha acendeu e nós nos sentimos na obrigação de elaborar ações com o objetivo de levar proteção à criança e adolescente. As condições do poder público para executar ações em educação especial foi pauta de audiência pública em que a Casa convocou toda a população. A Assembleia Legislativa, através da audiência pública, ela ouve a comunidade, ouve as entidades, depois ela vai fazer um relatório com as reivindicações e através da Comissão de Educação da Casa nós vamos encaminhar ao governo do estado para que analise e dê uma posição sobre essas solicitações. Diversos projetos voltados aos direitos do consumidor entraram na pauta de discussões durante as sessões plenárias da Casa. O deputado João Henrique, do PR, quer proibir que planos de saúde imponham limite no número de serviços prestados. A única pessoa que pode dizer a quantidade de tratamentos, intervenções, terapias que o paciente com autismo, pessoas com síndrome de Down, com outras deficiências devem fazer é o seu médico. Em defesa dos consumidores, o deputado Cabo Almi, do PT, apresentou um projeto que proíbe o corte nos serviços de energia elétrica, água e telefonia em dias específicos. Eu estou pedindo que as concessionárias de água, de energia e telefonia não façam os cortes por falta de pagamento ou mora nas sextas-feiras e sábado e domingo ou feriado que proíba ele de ter acesso às agências bancárias, casas lotéricas e efetuar esse pagamento. O deputado Marçal Filho, do PSDB, apresentou uma proposta que visa dar mais transparência nas faturas de energia elétrica. Para que na conta de energia fique muito claro quanto de energia foi furtado, o que esses percentuais significam na conta final da energia. Outra audiência discutiu os possíveis impactos ambientais no Complexo dos Poderes. Os impactos do crescimento populacional desordenado e o surgimento de novos bairros no entorno do Complexo do Parque dos Poderes são as causas dos problemas ambientais. Achar todas as saídas, onde estão os problemas e estancar esses problemas e solucionar. Deputados articulam e conseguem manter o abono salarial dos servidores do Poder Executivo. O governo chegou a cogitar o fim desse abono. O diálogo aberto entre Executivo e Assembleia Legislativa, que até criou uma comissão especial de deputados para resolver o problema, teve um peso muito importante nessa decisão. O pagamento do abono salarial de R$ 200 pelo governo do estado aos servidores públicos será estendido por mais 12 meses. O presidente, deputado Paulo Correa, convocou uma sessão extraordinária. Com isso, o projeto que prorroga o abono por 12 meses já pôde ser votado em segunda discussão e encaminhado para a sanção. Eu entendo que o abono, nesse momento, ele é fundamental para os servidores, porque se ruim com o abono, sem ele, muito pior. Foi aprovado em segunda votação o projeto que obriga shoppings e agências bancárias de ter um intérprete de Libras para atender pessoas com surdez. A importância da sanção é de inserir as pessoas portadoras dessa deficiência na sociedade como um todo, de poder ter a sua igualdade como todo cidadão. A plenitude e a garantia de boa saúde a estudantes e militares levaram à criação de projetos de lei. Alunos da rede pública estadual em tratamento de saúde por tempo prolongado poderão ter atendimento especial por meio de vídeo para não perder o ano letivo. É o que prevê projeto de lei do deputado Evander Vendramini, do PP. Felipe Orro, do PSDB, apresentou proposta para estender programa de saúde mental aos bombeiros, policiais civis e militares. 53,7% dos policiais militares têm receio alto ou muito alto de desenvolver transtornos mentais. Em Mato Grosso do Sul, 1.914 servidores se afastaram por esta causa entre janeiro de 2012 e abril de 2018. Quando você melhora o atendimento psicossocial, psicopedagógico a esses profissionais da segurança pública, naturalmente as pessoas serão melhor atendidas por eles. Os estudantes sul-mato-grossenses vão contar com mais uma disciplina na grade curricular.
a educação financeira. As pessoas não são acostumadas a isso, né? A fazer essa conta do débito e do crédito, não gastar mais do que ganha. A retrospectiva 2019 da Alemes volta já. Por que modernizar? Para conectar, mas não se trata apenas de aplicar novas tecnologias, é melhorar, tornar acessível, integrar. Modernizar é aproximar os parlamentares dos cidadãos, os direitos dos deveres, os desafios das melhores soluções. A Assembleia Legislativa comemora seus 40 anos pronta para o futuro, com uma gestão cada vez mais moderna e mais próxima de você. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Um dos momentos mais importantes do primeiro semestre é a análise e votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, mais conhecida como LDO. É ela que norteia a elaboração do orçamento para o próximo ano. Das 13 emendas apresentadas pelos deputados à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, 8 foram incorporadas ao texto encaminhado pelo Poder Executivo. Elas incluem sugestões que reforçam a necessidade de investimentos em setores estratégicos. No texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovado pelos deputados, o governo estadual estima a arrecadação de 15,8 bilhões de reais em 2020. Cidadã grávida poder prorrogar teste de aptidão física. Essa ideia passou a ser realidade no estado. O projeto garante à candidata gestante o direito de realizar a prova de aptidão física conforme a sua condição de saúde, podendo remarcar a data sem que isso a prejudique. Às vezes há editais que só pela mulher estar grávida ela é eliminada, né? A gente, através dessa lei, garante que ela tenha oportunidade de fazer o exame de aptidão física adequado e não perder a oportunidade de participar desse concurso. No trato com o dinheiro público, reuniões convocadas pela Casa acompanharam a execução orçamentária de todos os poderes do Estado. Executivo, Legislativo e Judiciário reunidos para apresentação do relatório do primeiro quadrimestre de 2019. Para saber se estão sendo cumpridas as metas e especialmente a gente chama muita atenção para as despesas com o pessoal, que é uma despesa que consome grande parte do orçamento dos poderes e dos órgãos do Estado. Buscando entender o cenário da indústria sul-mato-grossense, a audiência a respeito dos desafios do funcionamento dos frigoríficos debateu dificuldades do setor depois de uma grande empresa fechar em Paranaíba. Apesar de Mato Grosso do Sul ser o quarto maior produtor de carne do Brasil, com 134 unidades de frigoríficos e gerando mais de 26 mil empregos no estado, o setor tem encontrado algumas dificuldades. Uma série de recursos, de ideias que estão sendo coletadas em ata para orientar a nossa maneira de atuar aqui na Assembleia Legislativa com nossos colegas, pares, de maneira a fortalecer, a voltar a colocar Mato Grosso do Sul nos trilhos. Com o Rio Bodoquena em risco, deputados debatem que ações podem ser tomadas. A região compreende os municípios de Porto Murtinho, Bodoquena, Jardim e Bonito, que sediaram a criação da rede de proteção e conservação da Serra do Amolar. Se não tomarmos uma atitude já, daqui a 10 anos o turvamento será e não terá reversão disso tudo. Então é importante que hoje os órgãos, as entidades, as associações, as ONGs, os ativistas, a população venha conosco discutir sobre esse tema que é tão importante e relevante para o nosso estado. Regras mais duras contra o racismo foram aprovadas. Empresas poderão até fechar se identificadas como apoiadoras desses atos. Dentre as penalidades de natureza administrativa previstas pelo projeto que segue a sanção do governador estão a advertência, multa e até mesmo a cassação da licença estadual. Desde 2010, legislação similar já está em vigor no estado de São Paulo. As duas buscam reduzir a ocorrência de atos discriminatórios. Nós estamos estabelecendo medidas concretas que podem ser classificadas como discriminação racial. Vítimas constantes de ligações de bancos. A Assembleia aprovou medida que proíbe empréstimos para idosos por meio deste canal. A medida pretende evitar dúvidas futuras sobre as cláusulas do serviço e mesmo prejuízos financeiros ao contratante. Com essa lei agora,
Não que as instituições financeiras não possam oferecer esse tipo de serviço, mas tem que ser presencial. A espera em filas de bancos e supermercados poderá ser menor também a pessoas com fibromialgia. São pessoas, na verdade, que precisam de um atendimento especial, né? Muitas vezes as pessoas acham que é um privilégio, e não é. É um direito, porque são pessoas que têm uma condição específica que requer um atendimento especializado. Com situação complicada em todo o ano de 2019, a condição do Hospital Regional chegou a ser acompanhada por uma comissão de parlamentares. A Assembleia Legislativa sediou uma audiência pública para debater a real situação da entidade. O que pode ser feito? O que é melhor para o atendimento, para a população? Então nós estaremos debatendo sobre isso, trazendo, estarão trazendo os problemas que estão acontecendo lá para poder solucionar, resolver essa situação. Setembro é conhecido como mês de combate ao suicídio, mal que atinge Mato Grosso do Sul. E a Casa de Leis trouxe a população para debater este tema. A Casa de Leis realizou a abertura oficial do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio e preservação da vida. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. A média é de 800 mil pessoas por ano. Nós estamos elaborando ações, um protocolo e informações para que a sociedade possa trabalhar na defesa da vida, porque a defesa da vida não é a responsabilidade apenas do líder religioso, ou do médico, ou do psiquiatra, ou do psicanalista, é uma responsabilidade de toda a sociedade. Em articulação com outros presidentes de assembleias, o presidente Paulo Correia foi ao Congresso defender a Lei Candir para o Estado. Isso é unanimidade. 27 assembleias do Brasil estão falando a mesma língua. Não pode fingir que está pagando e não pagar nada. E o Estado está bancando a balança comercial do país e tendo que tem dívida com o governo federal. Então é basicamente isso. Nós queremos receber a nossa parte. Para garantir o asfaltamento de rodovia estadual que liga Silvíria à Inocência, deputados estaduais e federais trabalharam para obter recursos no orçamento de 2020. A rodovia MS 444 exerce papel importante na economia de Mato Grosso do Sul, afinal, em suas margens estão localizadas quase 60% das plantações de eucalipto que atendem gigantes da celulose como Fibra e Eldorado. E através dessa reunião nós conseguimos uma saída criativa para poder impulsionar e garantir realmente de verdade o municipalismo, que é prestigiando, implementando no orçamento através de um compromisso dos 5 deputados estaduais que aqui estavam, para que possamos viabilizar o asfaltamento da rodovia que liga Silvíria até que é a MS 444 até a MS 112, que vai ligar até Inocência. Em outro trabalho conjunto entre as assembleias, a Alemes encaminhou proposta de emenda que garante imunidade tributária a hospitais. Os hospitais públicos, as unidades de saúde públicas, não têm essa isenção. E, na minha opinião, isso é incoerente, é uma contradição, já que nós estamos num momento muito difícil de falta de dinheiro na área da saúde. Então, se o governo federal isentar esses entes públicos que cuidam da área da saúde, certamente vai sobrar mais dinheiro para o atendimento à população. O plano, a política e o Fundo de Segurança foram aprovados com prioridade pela Assembleia para garantir o quanto antes o recebimento de 89 milhões de reais ao Estado. Essas são adequações necessárias para que o Estado receba repasses já anunciados pelo governo federal. Uma vez já estabelecida a sanção, a lei entrando em vigência, Mato Grosso do Sul já está apto a acessar os recursos que já estão disponibilizados, por conta do Fundo Nacional. Então, na verdade, era apenas o caráter legislativo para que Mato Grosso do Sul possa acessar esses recursos. Na prática, o fundo será utilizado para subsidiar investimentos no setor de segurança pública. Com os debates sobre garantias individuais em alta, deputados aprovam um projeto que proíbe que ruas e prédios públicos recebam o nome de torturadores da ditadura militar. Seria um contrassenso nós homenagearmos alguém que teve participação em violações graves dos direitos fundamentais das pessoas.
Fundo e Conselho do Trabalho foram aprovados pela Assembleia num esforço para garantir recursos federais. A aprovação é uma exigência federal para receber repasses de Brasília. Está sendo criado o fundo e está sendo criado o conselho. Não existe mais repasse de recursos por convênio. Então esses recursos são transferidos fundo a fundo. Portanto, essa lei ela é muito importante na medida em que vai possibilitar, não é, que esse braço do governo tão importante na geração do emprego, do trabalho e da renda possa receber recursos federais para o cumprimento da sua missão. E o furto de energia, que vem na conta de toda a população, agora precisa ficar bem claro na conta de luz. Parlamentares aprovaram um projeto de lei proposto por Marçal Filho, do PSDB, para que concessionárias de energia elétrica informem aos clientes qual o valor da conta diz respeito ao rateio de perdas não técnicas, ou seja, aquelas decorrentes de furto de energia ou violação de medidores, os populares gatos. Medida criada pela Casa garante que mulheres que estejam em situação de risco em bares ou restaurantes sejam auxiliadas pela administração desses locais. O parlamentar destacou que a proposta é mais uma ferramenta na luta pela proteção dos direitos das mulheres. Obrigando casas noturnas e bares, né, a prestar um serviço às mulheres na iminência de sofrer uma violência, uma agressão, um espancamento e até levar à morte. Eles terão obrigação de fazer uma prevenção, no caso de embriaguez, de desordem, de briga de casais e namorados, a socorrer essas mulheres nesse momento de necessidade. A interrupção da duplicação da BR-163 e a continuidade da cobrança do pedágio também foram debatidas. Atualmente, apenas 180 dos mais de 800 quilômetros da rodovia se encontram duplicados, o que tem gerado transtornos econômicos de diversas ordens devido à paralisação das obras em trechos que são vitais para o fluxo diário dessas cidades. Nós estamos aqui exatamente para levantarmos a questão e podermos fazer politicamente a defesa do consumidor do Mato Grosso do Sul. Nunca antes vista, Casa promove a primeira corrida da Assembleia, um incentivo à saúde da população e parte das comemorações alusivas aos 40 anos da Assembleia Legislativa. 1.200 foram os inscritos na primeira corrida da Assembleia Legislativa. O evento reuniu tanto atletas profissionais como quem escolheu a corrida como hobby e hábito para uma vida mais saudável. Nós estamos fazendo aqui o exercício da saúde. Pela primeira vez a Assembleia Legislativa valorizando o esporte, fazendo aqui essa corrida, e essa corrida tem que virar tradicional. É uma data oportuna, 40 anos da nossa casa, aproximando a Assembleia Legislativa do nosso estado com a população. O Outubro Rosa foi abraçado pela Casa, que ao longo de todo o mês arrecadou lenços a serem entregues a instituições que prestam apoio a mulheres em tratamento contra a doença. Nós fechamos com chave de ouro hoje a participação das entidades que foram agraciadas com esse movimento, através de um momento de muita sensibilidade. Parabéns à Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. O governo entrega pacote de projetos na área fiscal. As mudanças atingem a alíquota de impostos em combustíveis. Para estimular o consumo de etanol em Mato Grosso do Sul, o governo do estado decidiu reduzir a alíquota de ICMS de 25% para 20% sobre o combustível. A medida apresentada aos deputados visa contribuir na redução da emissão de gases do efeito estufa e vem acompanhada de aumento de 5% no valor da gasolina. Ônibus intermunicipais também vão ter reduzido o ICMS aplicado sobre as passagens, de 17% para 7%, enquanto as regras do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário, o Fundersul, passam por mudanças. Na pecuária serão criadas faixas alternativas para o transporte de machos e fêmeas, considerando sua idade. Atualizadas alíquotas aplicadas a soja, milho e cana-de-açúcar, além de se autorizar a criação de um fundo complementar privado de sanidade animal e vegetal. Além de criar a nota premiada e garantir anistia a dívidas pequenas em ICMS. Para estimular a emissão de nota fiscal, o governo do estado entregou o projeto de lei que cria a nota fiscal premiada. Assim, o contribuinte que informar seu CPF no ato da compra passa a concorrer a prêmios de R$300 mil todos os meses. Outras propostas de natureza fiscal compõem o pacote de medidas apresentadas aos deputados,
como a remissão e anistia de créditos tributários de ICMS até R$ 2.000, com base em convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. Uma nova edição do Refis deve ser realizada para quem procura regularizar o pagamento de tributos estaduais com descontos em multas e juros entre 60% e 95%. Haverá manutenção de alíquotas do Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação, o ITCMD, que variam de 3% a 6%, assim como a isenção do mesmo imposto para beneficiados de programas habitacionais e da reforma agrária. A retrospectiva 2019 da Alemes volta já. Por que modernizar? Para conectar, mas não se trata apenas de aplicar novas tecnologias, é melhorar, tornar acessível, integrar. Modernizar é aproximar os parlamentares dos cidadãos, os direitos dos deveres, os desafios das melhores soluções. A Assembleia Legislativa comemora seus 40 anos pronta para o futuro, com uma gestão cada vez mais moderna e mais próxima de você. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Em novembro, o debate que permaneceu ao longo de todo o ano se materializou na Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Energisa, para investigar as cobranças de energia elétrica nas contas dos sul-mato-grossenses e também os relógios instalados nas residências. O fato determinado, apontado pelo deputado Felipe Orro, do PSDB, cita parecer técnico da empresa Engesystem Tecnologia Limitada para justificar a abertura da investigação, assim como múltiplas denúncias protocoladas junto ao Ministério Público e PROCON. Vamos fazer essa CPI dar certo, vamos buscar a verdade, ouvir também a empresa, fazer justiça, né, sem emitir pré-julgamento. Os deputados que compõem a Comissão Parlamentar de Inquérito, que irá investigar as contas de energia elétrica em Mato Grosso do Sul, se reuniram hoje na Assembleia Legislativa para definição da presidência e relatoria da CPI. Definimos um calendário, as reuniões ordinárias toda quarta-feira, às 14 horas, e podendo ter as extraordinárias. Empresários do setor da erva mate procuraram os deputados para saírem da situação de crise em que se encontram hoje. Hoje o segmento, que emprega cerca de 500 pessoas diretamente em Mato Grosso do Sul, responde por muito pouco da erva mate consumida no estado. Estamos falando também que essa indústria é uma indústria que culturalmente é uma indústria do estado de Mato Grosso do Sul. Estamos praticamente uma indústria em extinção. A gente não pode deixar isso acontecer, que nós vamos achar um caminho e uma forma de que a gente possa estar fomentando a indústria da erva mate no estado novamente, para que a gente possa gerar mais empregos e fixar o homem no campo. Medida aprovada indica que agressores de mulheres possam perder a posse ou o porte de arma após o crime. De autoria do deputado Marçal Filho, do PSDB, se prevê a suspensão ou restrição do porte de arma aos indivíduos que praticam violência doméstica e familiar contra a mulher. A reforma da Previdência foi um dos grandes temas da Assembleia em dezembro. A proposta do governo foi amplamente debatida pelos parlamentares. Essa é uma das mudanças propostas pelo governo do estado, que se baseou na reforma da Previdência, aprovada e promulgada pelo Congresso Nacional. A medida foi tomada porque, na discussão em Brasília, estados e municípios foram excluídos do projeto. O governo do estado justificou mudanças na legislação previdenciária em decorrência da redução da proporção de servidores ativos, inativos ou aposentados. Em 2006, a proporção era de 2 servidores ativos para cada aposentado. Hoje, ela é de 1,2 e há tendência de queda. O orçamento também foi votado e aprovado em dezembro. Após a apresentação de emendas, serão 15 bilhões e 800 milhões de reais em receitas no próximo ano. O plano plurianual, que estabelece áreas prioritárias, também foi votado e aprovado. O orçamento fiscal foi fixado em 11,9 bilhões e para a Seguridade Social 3,8 bilhões. Entre os repasses, o Poder Legislativo, que engloba a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas, terão destinados 612 milhões. No Poder Judiciário, o orçamento será de mais de R$1 bilhão, sendo repassado ao Tribunal de Justiça 949 milhões.
e 497 milhões ao Ministério Público Estadual. Dos mais de 13 bilhões e meio a serem utilizados pelo Poder Executivo, 128 milhões foram reservados para uso em situações de emergência. Ao projeto orçamentário foram apresentadas 138 emendas. No plenarinho Nelito Câmara, os deputados que compõem a Comissão de Constituição, Justiça e Redação se reuniram quase 50 vezes. É a comissão mais importante da Casa de Leis, por onde passam todos os projetos apresentados pelos parlamentares e pelos poderes. Nós realizamos 47 sessões na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 7 delas foram de maneira extraordinária, devido ao grande volume de projetos que deram entrada nesta casa. De maneira inédita, a comissão avaliou 515 projetos que entraram na Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, um recorde de projetos adentrados na Assembleia Legislativa, enviados por deputados, pelos parlamentares que aqui estão, pelo governo do Estado e pelos poderes. As frentes parlamentares são grupos multipartidários criados para debater determinados assuntos. Além de deputados, são compostas por membros da sociedade civil. Ao longo do ano, foram várias reuniões promovidas pelas 27 frentes parlamentares instituídas pela Assembleia Legislativa. A participação conjunta entre a sociedade e a Casa de Leis permite a busca por caminhos para a resolução de desafios e problemas enfrentados pela população. As instituições estão se sentindo partes da frente parlamentar, estão vindo com novas ideias, com ações. Então, diante disso tudo, nós podemos dizer que a Assembleia Legislativa está cumprindo a sua missão. A festa dos 40 anos da Alemes, em comemoração à primeira Constituição Estadual de 1979, foi um espetáculo à parte neste ano. Este momento da história rendeu muitas homenagens, sessões solenes, eventos especiais com personalidades que contribuíram para o crescimento do Estado. As atividades iniciaram com o descerramento da placa comemorativa aos 40 anos pelos deputados da 11ª Legislatura. Os deputados constituintes de 1979 foram os primeiros homenageados. Foram esses parlamentares que redigiram a primeira Carta Magna vigente no Estado. E hoje nós estamos aqui fazendo o quê? Exatamente resgatando a memória e também nos impondo uma reflexão de tudo aquilo que já foi e que já passamos e que já fizemos, pensando no futuro. Estamos recebendo essa homenagem com muita humildade, mas com muita alegria, porque nós participamos da vida desde o início da formação do nosso Estado. Educadores foram homenageados pelos deputados estudantes do Parlamento Jovem. E a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, garantida desde a Constituição de 79, também teve sua festa. Poderes e instituições de Mato Grosso do Sul também receberam suas homenagens. Junto com a Assembleia, foram os responsáveis por transformar Mato Grosso do Sul no estado pujante que é hoje. Todos os governadores foram lembrados e homenageados. Desembargadores do Tribunal de Justiça também receberam seus diplomas de honra ao mérito legislativo. Pelo Poder Legislativo foram homenageados os deputados da primeira à 11ª Legislatura. Os primeiros servidores da Assembleia Legislativa foram lembrados pelos deputados.
Homens e mulheres que deram total apoio às primeiras ações da Constituinte. Também pelos 40 anos, uma grande sessão solene concedeu o título de cidadão sul-mato-grossense a quem muito contribuiu para o Estado. A mais alta honraria da casa, a Lemes entregou também a Comenda de Mérito Legislativo a vários cidadãos do Estado. As homenagens ainda se estenderam aos conselheiros do Tribunal de Contas. Aos procuradores do Ministério Público Estadual. Aos membros da Defensoria Pública Estadual. E aos da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul. O calendário de festividades alusivo aos 40 anos da Casa de Leis terminou com a entrega do inédito Prêmio de Jornalismo da Assembleia Legislativa. Responsável pela condução administrativa da Assembleia, a mesa diretora contou com o apoio de todos os deputados para a implantação de diversas ações. Uma nova chamada do concurso trouxe mais servidores para atender às necessidades da Assembleia Legislativa. Reformas no prédio da casa e a implantação de acessibilidade garantem que qualquer pessoa possa participar das atividades na Assembleia Legislativa. A Assembleia está dando as adequações necessárias ao atendimento das pessoas com necessidade especial e acessibilidade com maior rigor. Papel Zero, Chega de Plásticos e Energia Solar são as campanhas promovidas em 2019. A área ambiental é importantíssima, todos os deputados aprovaram essa ação. O diálogo com os outros poderes, conduzido pela mesa e pelos deputados, foi essencial para a garantia do pleno funcionamento de Mato Grosso do Sul. Trabalhando em pleno vapor, a TV Assembleia se prepara para o canal aberto, que vai operar em alta definição, qualidade e som de primeira para você, telespectador, possa acompanhar tudo o que acontece aqui na Casa de Leis. Para isso, parcerias foram firmadas ao longo do ano e garantiram que a prestação de serviço e a utilidade pública cheguem até a população. Subsecretaria de Estado de Cidadania. Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar. Tribunal Regional Eleitoral. Câmara Municipal de Campo Grande. Procuradoria-Geral do Estado. TV Câmara de São Paulo. TV Senado. TV Justiça. TV Escola. Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. E esse foi o ano de uma Assembleia renovada. Mais próxima do cidadão. E pronta para o futuro.